paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical aqui da classe dos juvenis. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista. Uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, chegamos na lição de número 9, onde nós vamos estudar mais um evangelho. O evangelho agora de João. E eu espero que Deus em Cristo ministre ao teu coração, analisando comigo esse evangelho hoje para a glória de Deus. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no canal, passe a ser um dos nossos alunos. Olha, deixa o teu likezinho, o teu comentário também. Somos uma família aí de mais de 100 mil alunos para a glória de Deus. E você pode fazer parte dessa galera se inscrevendo também no canal, tá? E divulgando o nosso trabalho em Jesus. Eu tô comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores. Gente, tem tanta coisa boa. Você acha tudo isso aqui, ó, no link na descrição desse vídeo. Fica à vontade para navegar, acessar e conhecer o nosso trabalho em Cristo. E divulga também o nosso trabalho para mais pessoas em Jesus, mais pessoas aí da Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Então, vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje, para a glória de Deus. Hoje nós chegamos na lição de número 9 aqui da classe dos juvenis, onde nós vamos trabalhar sobre o Evangelho de João. Gente, o Evangelho de João é sensacional. Para iniciar bem a tua aula, você precisa iniciar por algumas bases bíblicas. A primeira é o versículo introdutório que está em João, capítulo 1, versículo 14. Lê esse texto aí, tá? Lê também a leitura bíblica em classe que se localiza agora em João, capítulo 1, versículo 1 ao 18. Lê esse texto compassadamente com os teus alunos. Apresenta também João, capítulo 14 agora, versículos 6 e 7. E deixa Deus te usar na Escola Bíblica Dominical da tua igreja para a glória de Cristo. Navegando sobre o Novo Testamento, hoje nós chegamos no Evangelho de João. O Evangelho de João que é sensacional. Ele traz uma ótica totalmente diferente da dos evangelhos sinóticos. Vamos destacar para você o que são os evangelhos sinóticos. A palavra sinótico traz esse entendimento de olhar em conjunto e trazer uma perspectiva. Quem são os evangelhos sinóticos? Ou quem faz parte dos evangelhos sinóticos? A gente já estudou aqui com você, está disponível no canal. São os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Nós já entendemos, a partir da ótica cronológica, que o primeiro evangelho a ser escrito foi Marcos, depois veio Mateus e depois veio Lucas. Os três trazem uma perspectiva a respeito de Jesus. Eu não sei se você já passou por essa experiência, se não passou, passe. Ao ler esses evangelhos, parece que as coisas estão se repetindo. Mas, se você for um leitor atento, você vai perceber que cada evangelista traz um detalhe que o outro não trouxe, como nós já estudamos aqui. O Marcos, por exemplo, é o evangelho mais curto, tem aí 16 capítulos. Depois dele vem o evangelho de Mateus, que tem 28. Os estudiosos chegam a dizer que Mateus utiliza Marcos como fonte para escrever o seu evangelho. Por isso que Mateus traz aí praticamente 95% do evangelho de Marcos dentro dele. Parece que se repete, mas não. Mateus começa a dar detalhes que Marcos não apresenta. Outro detalhe, depois desses dois, surge Lucas, que é um grande pesquisador do Novo Testamento, discípulo de Paulo. O Lucas começa a trabalhar uma pesquisa sendo financiada por Teófilo. Isso está presente no capítulo 1, versículo 1 ao 4. Você vai perceber, a partir da ótica de Lucas, que Lucas pega Mateus, pega Marcos e utiliza outras fontes para trazer uma perspectiva sensacional a respeito de Cristo. Então, esses são os evangelhos sinóticos que a gente já estudou aqui com você. Hoje nós vamos estudar o Evangelho de João, que é escrito depois, possivelmente em meados do ano 80 a 90 aí. João, nessa época, já pastoreava a igreja em Éfeso. Quando João escreve esse evangelho, a ótica desse evangelho é totalmente diferente da dos sinóticos. Outro detalhe que eu quero destacar para você a nível de introdução. O Mateus apresenta Jesus como o rei, o Messias prometido pelo Antigo Testamento, pelos profetas. O Marcos apresenta Jesus como servo de Deus, servo, servindo. Ele escreve para os romanos. E o Lucas agora, ele escreve apresentando Jesus como o filho de Deus, esse filho que é homem, esse enviado de Deus.
E agora você vai perceber o João descrevendo agora Jesus como Deus, o Filho do Deus vivo. Esse Filho do Deus vivo que é enviado por Deus, sendo descrito como divino aqui. João, quando escreve, ele está escrevendo quase no finalzinho do primeiro século. No primeiro século, galera, surge então uma doutrina terrível, ou seja, uma heresia, conhecida como gnosticismo, que distorce a divindade de Jesus. É uma filosofia que se impregna na igreja e passa a dizer que a salvação só era permitida a partir do momento em que você garantisse a sabedoria, a partir do momento em que você buscasse essa sabedoria pelo conhecimento e não pela fé. A salvação estava sendo atrelada assim. E outro detalhe, essa doutrina defendia que Jesus não era Deus, que Jesus era enviado de Deus, uma criatura de Deus. Isso é gnosticismo, gente. Então, o João, sabiamente, escreve esse evangelho para fortalecer a fé dos discípulos de Jesus, demonstrando exatamente que Jesus é Deus. E hoje eu vou detalhar isso com você, esperando que Deus em Cristo fale ao teu coração. Se eu já estou te ajudando, comenta aí. O primeiro ponto da aula de hoje trata então sobre o seguinte assunto: destinatários e linguagem então do livro. O Evangelho de João, ele é escrito no finalzinho do primeiro século. Então aqui nós já percebemos que ele é escrito pelo último apóstolo que permanece vivo do Senhor. Esse evangelho, ele traz agora uma linguagem universal, é para a igreja no mundo inteiro. No final do primeiro século, nós sabemos que a igreja ela se espalha no mundo. O evangelho foi escrito da cidade de Éfeso, quando João pastoreava aquela igreja ali. Esse evangelho ele é escrito com a linguagem teológica fundamental e sensacional. Não pense que o evangelho de João é um evangelho simplório, mas João ele traz respostas ali combatendo o gnosticismo. O que o gnosticismo pregava? Ele pregava contra a divindade de Jesus, dizia que Jesus não era Deus. Eles diziam que a verdadeira palavra era a sabedoria, e essa sabedoria era que nós deveríamos alcançar para obter a salvação. O gnosticismo também dizia que essa palavra, que era o Deus Supremo, tinha então filhos chamados de aions, categorias menores. E esses aions, sendo divinos, então obedeciam esse Deus que era a palavra. Um desses aions desobedece a Deus e cria o mundo. Esse aion que é corrupto, que desobedece a Deus e cria o mundo, é conhecido como Satanás, o desobediente. Esse Deus vê essa criação, esse Deus que é a palavra, e envia então um outro filho, o Aion, que é Cristo, nessa visão herética, que vem agora para resgatar e purificar esse mundo da maldade, que foi criado agora pelo maldito que desobedeceu. É essa heresia que surge no Novo Testamento. Inclusive, o Pedro combate isso, o Judas também vai combater isso e João trabalha de forma ferrenha aqui. Então a linguagem do texto aqui é totalmente teológica. Quando João começa no primeiro capítulo, ele destaca que no princípio era o verbo, a palavra. E ele já destaca aqui, ó, no princípio era a palavra. Era o que os gnósticos defendiam. No princípio era a palavra. E a palavra era Deus e estava com Deus. E essa palavra, ele destaca no primeiro versículo, é o próprio Jesus. A partir dessa leitura do capítulo 1 até o versículo 3, você percebe que João defende aqui a divindade de Jesus. Então, o evangelho tem um alto teor teológico. O evangelho também trabalha esse contraste entre trevas e luz. Ele demonstra muito isso, salvação e perdição. O evangelho também demonstra agora sobre essa vida santa e a vida não santa. Então o evangelho de João traz uma pegada totalmente diferente. E a linguagem que João traz é uma linguagem que aponta a salvação em Jesus. É esse detalhe que você precisa pegar. Se você pegar isso, vai ser uma bênção para a tua aula em Cristo. Você pode ler os versículos que a própria lição traz para a gente. Mas entendendo essa pegada da interpretação de João, você vai crescer muito em sala de aula. Já avançando, segundo ponto, então, trata sobre o seguinte assunto: outras distinções. Outra característica que você vai perceber que só João tem. João ele traz um evangelho mais pessoal, ao mesmo tempo que tem um grande teor teológico, ele traz um evangelho mais pessoal.
Ele não traz uma repetição que nós encontramos nos demais evangelhos. É claro que ele utiliza algumas passagens que estão lá. Por exemplo, a multiplicação dos pães, a crucificação de Cristo, mas ele traz uma ótica totalmente diferente da dos demais. E o seu evangelho é distinto. Por exemplo, em João nós vamos encontrar 7 grandes milagres que você não acha nos outros evangelhos. Você vai encontrar em João milagres específicos ali. Você vai perceber que João traz uma ótica, por exemplo, a respeito do primeiro milagre de Jesus, a transformação da água em vinho. Ele traz uma ótica a respeito, por exemplo, do milagre do cego de nascença, lá no capítulo 9. Ele começa a destacar a respeito desses milagres a ressurreição de Lázaro. São princípios aqui que você não acha nos outros evangelhos. Isso aqui traz uma distinção muito grande no evangelho de João. Outro detalhe, você descobre que João também traz diálogos que você não vai achar nos outros evangelhos. Por exemplo, capítulo 3, a conversa de Jesus com Nicodemos. Você não acha nos outros evangelhos. A conversa de Jesus com a mulher samaritana, capítulo 4, onde Jesus se demonstra como Messias. Você não vai encontrar, por exemplo, outro milagre que eu me lembrei agora, daquele paralítico no tanque de Betesda. Só acha em João lá no capítulo 5. João também destaca, por exemplo, aquela conversa que Jesus tem com a mulher pecadora que é pega no ato de adultério. João capítulo 8. Você não acha isso nos outros evangelhos. Então João, ele é particular. E os ensinamentos que nós encontramos aqui sempre apontam Jesus como Filho de Deus. Sempre apontam Jesus como Deus vivo. O Jesus que é encarnado. Porque Jesus aqui é enfatizado por João como divino, combatendo o gnosticismo que defendia que Jesus não era Deus. Então o alto teor teológico de João é sensacional. João também aponta algo que nós não vamos achar nos outros evangelhos. Capítulo 17, a oração de Jesus no Getsêmani. João dá detalhes dessa oração. E é fantástico compreender a respeito desses assuntos que João traz para a gente. E no final, João ainda destaca que haviam mais milagres que os livros da terra não teriam a capacidade de registrar tudo aquilo que Jesus tinha feito. Observe essa mensagem profunda que João traz para a gente. Já avançando, terceiro ponto, espero muito estar ajudando você. Se eu estou, comenta aí. Trata então sobre o seguinte assunto: a identidade de Cristo nesse evangelho de João. João procura demonstrar a identidade de Cristo como divino, como Senhor, já entendendo essa perspectiva sobre o gnosticismo. Aqui no terceiro ponto nós vamos destacar 3 subtópicos. O primeiro deles apresenta a identidade de Cristo como verbo. Observe, o gnosticismo defendia que a palavra, o verbo, era Deus. Então João ele passa a defender já no primeiro princípio, iniciando que esse verbo, o Logos, é o próprio Jesus. Ele começa a destacar especialmente no capítulo 1, versículo 1 a seguir, até o 14, demonstrando que esse verbo, a palavra, era Deus e estava também conosco e se fez carne e habitou entre nós, combatendo o gnosticismo, demonstrando agora que Jesus é divino. Demonstrando agora que Jesus se tornou carne, humano, para nos salvar. Aqui há um alto teor teológico sendo demonstrado exatamente a partir dessa ótica do reino. Ele destaca que Jesus habitou entre nós, Jesus sendo divino. É essa a visão do verbo que João apresenta aqui. O segundo subtópico, então, traz agora a perspectiva sobre Jesus sendo o Filho de Deus. O objetivo de João era que os seus destinatários, a Igreja Universal agora, não é só uma localidade, não é só a Igreja de Éfeso, mas a Igreja do mundo inteiro, observa isso, olha para o mundo inteiro do Novo Testamento do primeiro século, fosse atingida com esse evangelho e entendesse que Jesus é o Filho de Deus, que veio então para nos resgatar. Você percebe que Natanael reconhece isso. Nicodemos agora passa a conhecer esse amor de Deus sendo apresentado em Jesus. A mulher samaritana passa a reconhecer isso. E João passa a dar esse testemunho no seu texto, destacando que Jesus é o Filho de Deus e age em amor, em vontade divina aqui. Em terceiro lugar, como terceiro subtópico, nós percebemos que João dá ênfase agora para a palavra eu sou. Quando nós estudamos o Novo Testamento, nós vamos descobrir que Jesus, no Evangelho de João, utiliza a palavra eu sou diversas vezes.
Essa palavra eu sou só era utilizada no Antigo Testamento para o Deus Todo-Poderoso. Observe, não era qualquer pessoa que utilizava esse termo eu sou, somente Deus. Os judeus tinham maior cuidado a respeito disso, porque na revelação que Deus deu a Moisés, Deus se revelou em seu nome como eu sou. E aqui no Evangelho de João, nós vamos encontrar Jesus fazendo essa terminologia, utilizando essa terminologia para ele. Ele diz, olha, eu sou o bom pastor, capítulo 10. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, capítulo 6. Eu sou o pão da vida. Eu sou a videira verdadeira, capítulo 15. Observe como Jesus utiliza essa terminologia, descrevendo. Eu sou a porta, eu sou aquele que traz a vida, destacando, eu sou a verdade e a vida, eu sou a ressurreição e a vida. Observe como a Bíblia destaca isso para a gente, que Jesus utiliza isso para apresentar a sua divindade e João dá esse destaque que os outros evangelistas não dão. E, gente, como isso é sensacional, porque demonstra para a gente a verdade de Deus. Finalizando a aula, quarto ponto trata então sobre o seguinte assunto: a verdade. No Evangelho de João, nós vamos encontrar que a verdade, ela recebe bastante ênfase no Evangelho. O Evangelho procura demonstrar a verdade que vem de Deus, da parte de Deus, que é revelada em Cristo. Esse Evangelho procura demonstrar a verdade a partir da salvação em Jesus, desse resgate através da morte de Cristo. Então João traz essa ênfase. O próprio Jesus se apresenta como a verdade. Você vai ver isso lá no capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. 8:40, você percebe isso também. Jesus é a verdade que o mundo precisava conhecer. Essa é a ótica de João. Ele destaca que toda a revelação de Deus está em Jesus. Essa é a verdade. E o mundo precisa conhecer essa verdade por intermédio da salvação em Cristo. Gente, eu espero ter ajudado você hoje em sala de aula. Que Deus te use ensinando sobre o Evangelho de João para os teus alunos na Escola Bíblica Dominical da tua igreja, falando sobre Cristo. E se essa aula foi edificante para você, por favor, tira uma foto, marca a gente no Instagram, segue a gente lá. Muito obrigado você que está seguindo a gente, que toda semana reposta assistindo a aula. Eu fico tão feliz quando vocês fazem isso. Deixa teu comentário aí, isso é importante pra gente. Manda esse vídeo para mais alguém conhecer aí a Escola Bíblica, estudar com a gente aqui também, se inscrever no canal, fazer parte dessa família. Que Deus edifique a tua vida em Cristo Jesus. Vamos falar sobre Cristo e falar sobre o Evangelho cada vez mais com a tua ajuda para a glória de Deus. E se você está afastado de Jesus, a hora de voltar para Cristo é agora. Tem vidas aceitando a Cristo aqui no canal e eu fico tão feliz por isso, estou orando por você. Você pode deixar aí um comentário abaixo, eu quero Jesus, eu vou interceder por sua vida. Você pode utilizar o teu celular também com o leitor de QR Code, nós vamos orar por você, participando aí do nosso cadastro. Que Deus em Cristo edifique você em tudo, para a glória do seu nome. Como dica de leitura, a partir da perspectiva do Novo Testamento, eu quero indicar para você Introdução ao Novo Testamento. Esse material é sensacional, da editora Vida Nova. Você pode estudar aí os artigos sobre o Evangelho de João. E também quero indicar o comentário do Dom Carson sobre o Evangelho de João. Esse material é sensacional para você que gosta de estudar um pouco mais sobre a palavra de Deus. Eu te aguardo por aqui na lição de número 10, onde nós vamos estudar sobre o texto de Atos dos Apóstolos. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br.
uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.